Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E, gente, aí com a mudança da estação, mudam também os estilos e cores das maquiagens. Ah, a mulherada gostou, né? E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo a maquiadora Fairuze Reis. Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom ter você conosco para nos ensinar. Conta tudo. Conto. Como é assim, o inverno, ele nos dá mais opções ou restringe? O que você diria? Bom, Carol, normalmente no inverno as cores elas ficam um pouco mais sóbrias, né? A gente tem uma tendência a ter os marrons, os vinhos, os vermelhos mais fechados no lábio, né? Certo. Como cor de escolha nessa estação. Mas essa estação ela vem surpreendendo um pouquinho porque a gente vai ter um toque de cor que pode vir no delineador. Vai ficar bem bacana. Ah, é? Eu trouxe aqui pra você. E os vermelhos sangue? Pode usar também no inverno? Olha, quando a gente fala de maquiagem, a gente fala sobre tendências, né? Okay. É o que vai acontecer no mercado. Entendo. Mas se você tem um estilo onde você consegue usar um batom vermelho mais aberto, isso você não vai estar errada, né? Se está dentro do seu estilo, que você consegue usar, sem problema nenhum. Então vamos falar um pouquinho, nós estamos com duas modelos aqui. Isso. Você quer falar primeiro daqui? Vamos falar daqui já está pronta? Vou falar da Lauren. Isso, fala da Lauren, então, explica pra gente a maquiagem dela, aquilo que você trabalhou. Vamos lá. Vou te contar. O que acontece é o seguinte, a gente pode definir essa tendência de inverno em duas palavras, clássico e natural. Então, quando a gente olha a Lauren, a gente percebe que a gente tem uma pele extremamente natural, com um aspecto de naturalidade, você não enxerga a base na pele. Então, o efeito é bem leve, natural. A gente tem as maçãs do rosto que ficam mais coradas, que vêm mais coradas nessa estação. E a gente tem pontos de luz que são criados na lateral do rosto, ponte de nariz, queixo, para poder trazer essa luminosidade da pele. E aí na boca a gente tem uma cor que é a cor do ano, né, a marsala, que é um vermelho mais fechado, quase vinho, tem pigmentos marrons na composição. E os olhos também vêm mais iluminados acompanhando essa pele. Então a gente tem essa naturalidade e um contraponto de boca mais forte. Os olhos a gente vai poder, no inverno a gente pode ou não pode abusar nos olhos? Então, quando a gente olha uma maquiagem dessa, normalmente a gente está falando porque de uma maquiagem... os olhos delas estão mais suaves. Exatamente. A gente pode vir com a velha tendência, que nunca sai de moda, na verdade, que é o smoke eyes, que é o esfumado nos olhos, que a gente vai ver depois na Rebeca, que tem um esfumadinho com um delineador colorido. Entendi. Mas não tem problema nenhum se a gente quisesse acrescentar nessa maquiagem para ficar mais sofisticada e mais noite, um pouco mais de pigmentação marrom, esfumado com preto, fica um efeito super bonito. Você usaria agora no inverno, é porque aqui a gente aproveita para tirar todas as dúvidas, um olho forte, a boca forte para o inverno? Sim, é possível. Pode aquele olho preto mesmo? Pode. Nem digo esfumado não, aquele preto mesmo. Pode, que, sem problema nenhum. Muitas mulheres gostam. Isso depende muito de qual é o estilo de cada mulher, né? O quanto que cada uma segura. Isso não é uma regra, mas se você deseja isso, segure e a sua produção acompanha, tá super aprovado. Não tá olha, não tá pecando, não pecou no excesso. Né? Você não tá ótimo, inclusive, hein? Você tá dentro dos tons de inverno. Tô dentro dos tons de inverno aí, ó, viu? Mas ensina pra gente, então, como fazer, Fairuze, dá uma aula pra gente, quero aprender. Sim, vou contar pra você. Aqui tem a Rebeca, a gente tem uma tendência também que é o delineador colorido. Ele não é um delineador tão marcado, ele vem com um toque de cor pra colorir a estação. E a gente usou aqui uma tonalidade de azul turquesa. Interessante, né? Nesse período de inverno, um delineador aberto, né? Exatamente. Um tom aberto. A gente tem sempre essa imagem, essa tendência a ir para os tons mais fechados e terrosos, né? E o que foi mostrado dentro dos desfiles que aconteceram é que a cor ela vem um pouquinho, mas ela vem nessa condição, sempre como um ponto de cor, nunca, neste momento, não no olho inteiro, mas só como delineado na parte superior. Lindo. Mas se você reparar bem, tem um esfumadinho bem leve, é um marrom bem suave, esfumado no canto dos olhos, para poder sombrear, dar um efeito um pouquinho mais escuro. Quanto à Rebeca, quando a gente fala, a gente não tem somente tons fechados no lábio. Então a Rebeca também vem com essa ideia de naturalidade que acompanha a pele.
Então a gente tem um batom que é um batom mais leve, mais cor de boca, para poder acompanhar esse delineado, mas nada impediria da gente dar um toque mais fechado usando a mesma cor que eu usei na Lauren, só que de uma forma diferente. A gente percebe que na Lauren a gente tem uma tonalidade um pouco mais fechada. No caso da Rebeca, eu vou pegar um pouquinho do batom sujando a ponta dos dedos. Ok, vai lá. E vou ensinando pra... dar batidinhas no lábio. Pode fazer um biquinho para eu poder aplicar. Então, nessa hora, eu vou conseguir escurecer a tonalidade do lábio dela, também com naturalidade, porque eu não estou criando delineado no lábio. Okay. Porém, para aquelas pessoas que não gostam de batom escuro, tão marcado quanto eu fiz na Lauren, é possível ir escurecendo o lábio. E olha que legal que fica. Então, isso é uma forma super fácil de fazer quando você tem um batom escuro e está guardado na gaveta. Entendi. Então vai, ó. E uma pergunta, enquanto você está fazendo aí. Esse período agora a gente pode usar o gloss ou não combina? Então, o gloss em cima do batom, para dar aquele brilhinho ali no batom. Vai naquela mesma história do batom vermelho aberto, assim. Você pode usar, não é um problema. Porém, quando a gente fala de tendência, ele não está inserido neste momento. Entendi. Eu acredito que talvez para o verão ele já venha já comece a aparecer um pouco mais. E agora a gente pode ter os batons que não é um brilho cintilante, mas é um brilho cremoso de lábio. Entendeu? Que é o que a gente vê na Lauren. Agora eu também vou mostrar para vocês as possibilidades. Por exemplo, eu tenho aqui iluminadores que são iluminadores líquidos, que a gente pode aplicar na lateral, ou então a gente pode usar iluminadores em pó. O que é mais fácil para quem está em casa assistindo? Bom, iluminador... E não é profissional na área? Iluminador em pó, a chance de erro é bem menor. O cuidado que a gente tem que ter nesse momento é bater o pincel e olhar a quantidade. É igual fazer café, que você confere a colher, para você ter uma noção se esse produto está para mais ou se está para menos. A gente pode aplicar na lateral do rosto, logo em cima do efeito do blush que eu criei. Ok. E aí eu vou esfumando na lateral, para criar um ponto de luz iluminado na ponte do nariz. Isso faça o quê? O iluminado na ponta do nariz? Traz esse efeito de pele viçosa com viço e traz esse detalhe de afinar o nariz também, né? Tem que tomar muito cuidado porque o excesso na ponte do nariz pode acabar provocando um efeito de oleosidade, parece que a pessoa está oleosa. Então é bem pouquinho, não é muito não. E na outra lateral. Aqui também a gente pode criar um efeito também com esse foco de luminosidade no rosto. Certo. Com um blush que tenha brilho, para poder valorizar a maçã do rosto. Os brilhos podem ser usados? Pode. Sombra com brilho também? Mas repara só, é um brilho acetinado, não é um brilho cintilante. Então tem essa diferença. O acetinado é o momento que a gente mexe a cabeça e a luz reflete de forma sutil. Entendi. É diferente do cintilante que explode, né, o brilho. Entendi. Blush é a mesma coisa, hein? Todo cuidado é pouco com a quantidade, aplica-se pouco. E o blush, como é que você ensina a mulherada a passar, Fairuze? Então, é um mistério esse negócio de blush. Porque tem hora que, Jesus amado, você vê uns blush assim, você fala, acho que não deu muito certo. Excesso de produto, né? O maior segredo, cara, é no momento que você apega o pincel e percebe a quantidade. Então, não se esfrega o pincel no produto, né? Você tem que ir com todo o cuidado e analisar a quantidade que tem e que no momento da aplicação, aplica-se com leveza. Friccionar o pincel contra a pele faz com que os pigmentos fixem, né, na pele. Então, se você faz uma pressão maior, você acaba tendo uma concentração maior de pigmento. Aí que tá o cuidado. E aí, a gente pode manter a pele sequinha, né, no restante, porque ninguém quer ficar com aspecto de pele oleosa. Não, de jeito então, a gente pode ter um pó, pode ser o pó compacto tradicional, esse meu é solto, mas não tem problema ser o compacto. A gente pode aplicar na testa, no queixo, nessa região aqui bem abaixo da linha dos olhos, que também fica com aspecto de oleosidade. Para poder tirar o brilho.
Sem contar que, na verdade, você passou base nela antes, não passou? Sim, ela tá com uma base, mas é uma base de textura leve e uma quantidade bem pouquinho. Para pessoas que têm imperfeição de pele, o que eu sugiro é a aplicação de uma base leve e cobertura da somente da imperfeição. Porque tem gente que fala assim, ah, mas eu quero uma pele com um aspecto leve e natural, mas eu quero cobrir tudo que me incomoda. Então, quando a gente fala de naturalidade e cobertura, a gente vai em sentidos opostos. Então, nessa condição, para uma pessoa que às vezes tem somente uma pontinha de espinha ou que tem uma manchinha na área dos olhos, mesmo que seja um melasma, você passa uma base em todo o rosto leve e aplica-se corretivo somente em cima da necessidade, que é a necessidade da mancha ou da espinha. Entendi. Porque aí você tem uma pele leve com concentração em cima só de onde precisa. Entendi. Então, você consegue um efeito ainda mais natural e leve. Então, você vai trabalhar com a gente agora o quê? A área dos olhos? Então, vou mostrar um pouquinho de esfumado na área dos olhos. Bora lá. Mas um segredo bom eu preciso te contar. Ah, segredo, então a gente gosta. Esse é bom. Conta os segredos todos. Veja só, quando a gente fala de pele, o tempo todo eu tô falando de efeito natural, e um segredo que as mulheres, elas não lembram é de cuidar dessa pele antes. Então, quando a gente fala de pele natural, com aspecto bonito, que a gente fala assim, eu quero ficar com a pele igual da capa de revista, entendi, você precisa usar hidratantes antes. Então, tem gente que fala assim, mas a minha pele é oleosa, mas a pele, ela é rica em óleo e não em hidratação. Então, quando a gente fala de hidratação, é devolver água para a pele ou manter o manto hidrolipídico, que é o óleo natural que serve para poder segurar a água na pele. Se a gente está com essa pele desidratada, a base não vai durar no rosto e nem o aspecto vai ficar bonito. Então, produtos de hidratação, fazendo a manutenção antes de aplicar a base, vai fazer toda a diferença. Viu, né? Pessoal, tem que cuidar. Mulheres, precisamos cuidar da nossa pele. Eu vou usar aqui agora uma sombra que, às vezes a gente não dá muita bola para ela, mas tem uma cor bem levezinha nos olhos. É verdade, eu não sei se eu daria tanta bola assim para ela mesmo, não. Pois é, o tipo de sombra que sempre fica cheia no estojo de maquiagem. Muito bom, muito bom. Fecha os olhos. Então agora, olha, é possível incrementar essa maquiagem usando um pincel de esfumar, né, de pontinha fofa, pra gente marcar o côncavo. E agora eu vou escurecer um pouquinho esses olhos e toda a maquiagem é uma construção de efeitos. Nossa, menina, esse tom dessa sombra, você não imagina que ele vai ficar esse tom assim, não, né? Ela então, parece ser tão clarinha. À medida que eu vou fazendo, eu construí uma primeira base com essa sombra. E agora eu vou entrar com um tom um pouquinho mais escuro. Entendo. Normalmente, quando a gente faz, a gente quer chegar no efeito, no final, com o efeito pronto já, né? A gente quer fazer uma aplicação só e já chegar no resultado que a gente quer. Seria mais fácil, né? Exato, mas como ainda não existe essa fórmula mágica... Vamos construir. Eu tô aqui para ensinar. Vamos construir. Nos ensine, Fairuz. Com muita paciência. E aí, olha, tá vendo? No cantinho dos olhos, eu vou marcando o côncavo. E o tempo todo eu uso pincéis diferentes para poder esfumar, tirar a marca do que eu estou criando, porque eu não quero marca nos olhos, eu quero concentrado de escuro, mas eu quero um efeito esfumado. Mas nunca a gente deve querer marca nos olhos? Sempre isso para qualquer maquiagem ou não? Então, a gente pode ter um olho marcado, esfumado. Então, eu vou fazer uma marcação aqui só para você ter uma ideia. Você consegue perceber que você enxerga uma linha aqui, né? Isso. Que é onde a sombra está finalizando. Certo. Essa linha, ela não pode ser uma linha dura. O que significa uma linha dura? É que você enxerga exatamente aonde acaba a sombra e onde começa a pele. Entendi. Então, nesse momento, a gente vem com um pincel mais fofo e aí eu passo o pincel em cima só para tirar levemente a marcação. Entendi. Então, na hora que ela abre os olhos... Mesmo que seja pouco, é um efeito que faz diferença. Entendi. É claro que como isso é uma construção, à medida que eu for aplicando o produto no cantinho... Pode ficar de olho aberto agora. Que eu vou aplicando produto aqui no cantinho dos olhos, ó. Olha como que eu vou mudando essa maquiagem. Tá vendo? Tudo depende do movimento que você faz. E se a minha intenção é ter o canto mais escuro, eu fico só aqui, ó. Eu não trago pra frente. Entendi. Se eu quiser que todo o olho fique escuro, eu venho puxando com o pincel pra frente e crio um olhar mais marcante. Tem muita gente também que fica assim, mas
Como é que é esse efeito aqui do canto dos olhos? Eu nunca sei onde parar. É verdade. Segredo bom? Vai lá, Com o mesmo gente. pincel que a gente está esfumando, a gente coloca na base do nariz, no cantinho aqui, ó, Ó. e canto dos olhos. Você vai perceber nitidamente, olha, aonde que a linha tem que terminar. Se ultrapassou, a gente vem com o pincel sujinho de corretivo e, ó, desmancha o que passou. Nessa hora o corretivo e o pincel de corretivo viram uma borracha. A gente desmancha. Interessante. E uma pergunta. Aí a gente chega a passar o delineador no início ou no final da sombra? Então, tudo depende do efeito a ser criado. Se você passa o delineador no início da maquiagem, no momento que você vier com outra sombra aplicando em todo o olho, Ele vai reduzir aquele... a cor do delineador vai ficar um pouco diferente, porque vai se misturar com a sombra. Essa é uma possibilidade de efeito. Então, depende muito de qual efeito você quer criar. Existem possibilidades super incríveis, por exemplo. Aqui, olha, eu passei nela também um lápis cinza embaixo. É isso que eu ia perguntar. Por exemplo, eu posso passar um lápis cinza, igual eu passei nela, que nesse caso tá natural, tá exatamente dessa cor. E depois eu posso vir com uma sombra, uma iluminadora, vou mostrar pra vocês dessa tonalidade aqui mais dourada. Certo. E aplicar por cima. E aí o que vai acontecer? Lindo, gostei. A tonalidade do iluminador vai mudar. Tá vendo que fica um prata envelhecido? Olha lá. Verdade. Olha a cor. Então, tudo depende do efeito que você quer criar, né? Então, se vai ser antes ou se vai ser depois, você determina isso na maquiagem. Como às vezes a gente tem uma certa dificuldade para conseguir imaginar como é que vai ser, o maior segredo é vai para frente do espelho, uma semana antes da sua festa, faça todos os testes possíveis, folheie uma revista e dá uma olhadinha em qual maquiagem você gosta e tenta reproduzir isso durante a semana. Tira só essa dúvida que a gente está encerrando. Sim. Quero passar o lápis ou o delineador embaixo. Eu não posso passar aqui no olhinho mesmo, não, porque a gente vê muitas mulheres passando. Normalmente é embaixo, abaixo mesmo dos nossos cílios. Existem as duas possibilidades. Você pode passar só dentro, só fora e dentro e fora. Ah, então dentro não é um erro? Não é um erro. Não é um erro. No caso da Rebeca, eu passei um lápis bege dentro e passei o cinza do lado de fora. Isso poderia ter acontecido com preto. Bege dentro, preto do lado de fora. No caso da Lauren, eu apliquei o lápis bege dentro e sombra do lado de fora. Então, Poderia ter passado preto dentro? Também. Dependendo se eu quisesse um olho mais... Para cada efeito que você faz, que você executa, você vai criar uma mulher diferente. Um estilo diferente. Então, tudo depende de quem você quer ser no dia. Entendi. Entendeu? Caruza, obrigada, prazer. que delícia, aprendi demais. Foi ótimo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.